Como é Porque, que se resolve? deixa eu tentar refinar essa Vai lá. informação. O que acontece? A gente falou do calendário solar. Se a gente usa só o Sol como referência, a gente tem os 4 pontos fixos, né, de equinócios e solstícios como grandes marcas, como a gente poderia dizer como âncoras, como eventos estabilizadores ao redor dos quais os ciclos se repetem. Tá? Mas quando a gente vai utilizar a Lua para determinar a duração do mês, o ciclo da Lua, ela leva 29 dias e algumas horas, na verdade, quase 29 dias e meio. Então, existe uma irregularidade. Então, as fases da Lua, a mudança da Lua, ela não consegue corresponder exatamente ao ano lunar. Os 2 ciclos, eles não se sobrepõem com perfeição. Né? Tem diferenças. Tanto que as datas de início dos vários ciclos lunares, eles, a cada ano solar, eles vão estar iniciando em dias diferentes. Por outro lado, quando a gente utiliza um ciclo lunar, e é muito mais fácil a gente utilizar a Lua como um padrão, porque ela se repete, os ciclos dela sendo muito mais curtos e com uma repetição muito mais frequente, ela é um agente mais fácil de ser usado como referência. Tá? O problema é que quando a gente usa o ciclo lunar como referência, aqueles pontos fixos que a gente tinha, que são importantes do ponto de vista da produção da Terra também, né, como equinócios e solstícios, eles vão estar acontecendo em pontos diferentes, chegando a acontecer em meses diferentes, quando a gente utiliza o mês lunar como uma referência. Tá? Então, é justamente essa dissincronia que a gente que cria a complexidade para utilizar os calendários. Né? E existe a necessidade da inserção de pontos de ajuste, porque os ciclos eles vão se desincronizando um do outro à medida que o tempo vai passando. Né? Porque o Sol, a Terra leva mais do que dias exatos para passar, para dar essa virada. Tem um quarto, são várias horas além. Então, isso vai acumulando, tanto que daqui a pouco precisou botar mais um dia, né? Porque, na verdade, o momento exatamente em relação à eclíptica está diferente. Então, esse descompasso entre os vários ciclos é que vão criando dificuldades. E por isso que vem a discussão. O que a gente vai usar? É o ciclo da Lua? É o ciclo da Terra? O que é importante, especialmente quando se começam a colocar eventos religiosos associados a esses eventos, tanto especialmente o equinócio vernal, quanto eventos como Natal, Páscoa, especialmente a Páscoa, né, que estão associados também a eventos lunares. E aí, se entende o descompasso? Isso deu uma celeuma danada, tanto que a gente chega no calendário que a gente usa até hoje por conta disso, né? Isso aí. Né? E assim, quem começou a contar essa história primeiro? Quem disse que começava lá em 1º de março? Quem chamou março de março? Quem chamou abril de abril? De onde vieram esses nomes? Né? Então, assim, é muito complexo realmente, e especialmente quando a gente começa a olhar para trás. Né? E a gente acha registros históricos da época dos sumérios e dos acadianos mostrando a relação com eventos e com reinados e coisas que são possíveis de serem comprovadas e de serem marcadas, né? E aí tem na Bíblia falando das luas e das datas, e aí o povo tenta fazer esse resgate do temporal, mas as escalas elas não são sobrepostas, né? O Dodô de 10 está dizendo, se fossem 13 meses, seriam praticamente 28 dias quase perfeitos. O problema é que a posição da Lua ela não volta, ela não se fecha em 28 dias, mas 29,5, né? Então, o ciclo da Lua ele também é incompleto em relação àquele nosso desejo de fazer as coisas todas encaixadinhas. Então, se eu uso a Lua, um mês lunar de 28 dias, ele não está respeitando o arranjo espacial, né, astronômico da Lua em relação à Terra. Tá? Olha aqui, ó. A coisa tão na cara das pessoas que elas não conseguem ver. Setembro, 7, outubro, 8, novembro, 9 e dezembro, 10. As crianças enxergam. As crianças enxergam isso, por incrível que pareça, antes da doutrinação. Exatamente, eles estarem ali completinhas, né, com download completo da formatação. E aí, falando um pouquinho desses calendários mais antigos, eu achei um livro, gente, de 1905. Tá? Eu achei bárbaro esse
Deixa eu ver aqui. O nome do livro é Ancient Calendars and Constellations. E ele faz justamente essa vinculação da posição das várias constelações no céu com os calendários. Tá? Deixa eu até confirmar a data aqui, meu mouse está doidão, mas se não me engano ele foi publicado em 1905, ele está disponível nos arquivos da internet. Tá? É muito interessante esse livro, eu li, não consegui ler todo, é do Emmeline Plunkett, é o autor, 1903, um livro publicado em Londres. Tá? E ele faz essa correlação. Então ele vai trazer essas informações que existem, né, nos tijolinhos de argila, né, nos tabletinhos de argila que foram encontrados lá em Nínive, e trazem toda essa história registrada da Suméria, dos acadianos, né, aquilo que ficou conhecido como Babilônia. Então a gente está falando, na verdade, de vários períodos históricos, mas esses registros eles são tão anteriores a nossa idade atual, quanto 3.800 anos antes de Cristo. Né? Então a gente está falando de registros de marcação de tempo de 5.000 anos atrás. E marcação de tempo com referências a negociais. Né? Então se falam de negócio, a primeira nota promissória está lá num tabletinho de argila da Babilônia. Tá? Mas enfim, daqui a gente consegue fazer as definições de como os sumérios, vamos chamar de sumérios, né, só para dizer que é dessa região da Babilônia, tá? Como que eles faziam essa marcação do tempo. Então, o tempo deles, o calendário deles era definido como lunisolar e zodiacal. E aqui a gente tem uma primeira diferença em relação àquilo que a gente estabelece hoje, que a gente esquece da posição das constelações, apesar de que isso ainda vai estar presente no calendário egípcio, tá? Mas ainda assim, eles fazem de novo essa sobreposição. Eles continuam utilizando, eles já utilizam lá nesse início, os ciclos do Sol e da Lua para definir o seu calendário. 12 meses lunares de 354 dias, ligados ao ano solar de 365 dias, com um 13º mês intercalar. A cada 11 anos, eles teriam 7 anos com 12 meses e 4 anos com 13 meses, para manter a sincronicidade entre as posições do Sol e da Lua. Os nomes utilizados para os meses, eles se mantiveram estáveis desde os sumérios, tá? E eles foram usados de modo muito semelhante já na civilização acadiana e na babilônica de modo geral. Tá? E aí por que existe essa possibilidade ou essa suspeita de que eles lidassem como um ano sideral? Justamente porque boa parte do nome dos meses se referem àquilo que foram nomeados como constelações. Então, assim, independente do texto que está aqui, o que eu quero mostrar para vocês é a eclíptica, né? Então, essa linha amarela aqui é o caminho que o Sol vai fazer pelas constelações. Talvez vocês já tenham ouvido falar que quando a gente olha para o céu, né, os planetas são chamados de estrelas errantes. Enquanto todas as constelações elas se movem de leste para oeste, os planetas, as estrelas errantes, se movimentam no céu de modo invertido. Então isso chamava a atenção do observador, que eles se movem, alguns de forma rápida, outros de forma mais lenta, mas todos de oeste para leste, enquanto que as estrelas de fundo se faziam essa movimentação, todas elas alinhadas. Então, aqueles que se moviam de forma diferente chamavam atenção, por isso que eram especialmente os 5 corpos celestes, os cinco mais próximos ou maiores. Tá? E aqui a gente tem uma representação das constelações. E o nome dos meses, dados pelos sumérios, ele tinha a ver com Áries, tinha a ver com Carneiro, ele tem o mês dos Gêmeos, ele tem o mês do Touro, ele tem o mês do que leva água, Aquário. Então, boa parte do nome dos meses, ele tem uma associação com as constelações. Então, a partir de estudos, e aqui esse livro ele traz vários textos e confrontações dos registros feitos, registros históricos a partir da nomenclatura dos meses em que foram fechados. Então, eles assumem que eles consideravam um ano sideral. Por que sideral? Porque eles não estão determinando o ciclo só com base lunisolar. A fixação, o que marca o início dos meses, é o momento em que o Sol entrava dentro
dos 30 graus de cada planeta, tá? De cada constelação. Então, isso produzia uma fixação. A gente estava falando, se a gente utilizar só o ciclo da Lua para marcar, vai desalinhar com equinócios e solstício. Se a gente usar só o ano solar, cada hora a Lua está iniciando o seu ciclo num momento diferente do mês. E quando a gente usa o ano sideral, aí a bagunça aumenta, porque o ponto que fica fixo no calendário é o início do ano, quando o Sol entra na constelação, tá? Só que aí não é lá no meio. Então, assim, entrou, digamos assim, que lá no calendário sumério, o Sol entrou no solstício de inverno, quando ele começou na passagem de dezembro para janeiro. Tá? Digamos que tenha sido exatamente na virada. Né? Então, não está nem no dia 21, colocando lá no dia 31. Tá? No ano 6.000 a.C., o solstício estava localizado em 31 de janeiro. Mas lá nos anos 600, depois de Cristo, isso já caiu aqui, já está lá em 21 de março. Justamente porque ele está respeitando o movimento das constelações, que não é ligado ao ano solar. Então, eles criam ainda uma outra camada de dificuldade. Então, claro que quando a gente começa a tentar interpretar aquelas datas de acordo com esse calendário, sem entender a forma como eles marcavam as datas, obviamente que a gente nunca vai conseguir fazer com que exista sobreposição. Então, tem que fazer muitos ajustes para entender a forma de marcação do tempo. Tá? Mas eu achei interessante eles estabelecerem um critério muito maior, né? Não simplesmente ao Sol, mas como que a gente está inserido dentro do nosso céu local também. Né? E isso ser o grande indicador. Quer falar um pouquinho do calendário egípcio? Não, toca aí que depois eu pego o gregoriano. Vai lá. Então tá, então vamos tocar no egípcio. Bom, o calendário egípcio, ele vai herdar um pouco dessas características desse calendário babilônico, né? Lembrando que se o berço da civilização foi na Suméria, na sequência vem o Egito Antigo. Tá? Então, o Egito ele também tinha 2 sistemas simultâneos, que foram usados por mais de 3.000 anos. Tá? E aqui é interessante porque os registros dos calendários egípcios, eles também têm um critério zodiacal, mas eles não usam, eles reconhecem o zodíaco, as constelações também, da forma como a gente chama hoje, inclusive, mas para a marcação do tempo eles usavam os critérios lunisolares. Tá? E é interessante que eles utilizavam um calendário civil, que tinha finalidade administrativa, política, uso do Estado, tá? E o calendário religioso. E isso remonta a muito tempo, né? Há muito tempo, desde lá em que ainda não havia havido a fusão do Alto e Baixo Egito. Né? Então, realmente foi um dos calendários mais antigos também que se tem notícia. Já o calendário religioso utilizava critérios muito mais lunares e era justamente utilizado para marcar esse caráter ritualístico, espiritual, né, muito mais alinhado aos ciclos cósmicos e aos aspectos devocionais. Tá? Aí eu achei interessante trazer isso aqui, porque tem um relato de um historiador, né, no século III a.C., Hécateu de Abdera, ele visitou Tebas, incluindo os restos do que hoje a gente chama de Ramseu, que está ali do lado, as ruínas, hoje está em ruínas. Mas 3 séculos antes de Cristo, essa estrutura ainda estava em pé, tá? Apesar de ter pelo menos 1.000 anos de construção. E aí Hécateu, ele descreve, um grego, ele descreve o templo minuciosamente. Então, uma das coisas que ele diz é que lá se via um círculo de ouro com 365 côvados de comprimento e um côvado de altura. Côvado, gente, é a medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo estendido, tá? Então, essa é uma medida bastante usada no Egito, e é bom porque, assim, essa é uma medida relativamente constante e é uma forma, né, de que cada trabalhador tivesse uma ferramenta de medida adaptada dentro do seu próprio corpo. Então, assim, como uma medida geral, assim como passos, pés, se usava essa referência corporal como uma regra. Aí ele segue. As imagens para cada dia do ano eram dispostas em torno desse círculo, uma para cada côvado. O nascer e o pôr das estrelas eram registrados para cada dia, junto com sinais que esses movimentos astrais forneciam aos astrólogos egípcios.
Então, quando ele fala para os astrólogos egípcios, aqui astrólogo ele está lidando com as constelações também. Então, apesar de ser um ciclo solar, os 365 dias do ano, né, divididos nos 30 graus ali, e aí a gente tem esse conceito de eclíptica dos 360 graus. Isso está presente nos 360 graus do círculo, dividido em 60 minutos no relógio. Isso está presente nos nossos dias até hoje. Tá? Então, existe essa sobreposição da astrologia, que era a astronomia antiga, né? A astrologia, na verdade, era astronomia. É só na Idade Moderna que isso se separa em duas ciências independentes, associados ao registro do tempo. Né? Então, mostrando que para cada um dos espaços, né, desse círculo, para cada um dos 360 divisões desse círculo, existia o ponto do nascer e o descer do sol. E para cada um tinha um deus regente, um semideus com uma função única relacionada às mudanças das estações do ano, começando com o equinócio da primavera. O ponto de inflexão dos dias curtos em dias longos. Cada dia tinha um equilíbrio diferente de horas de luz e escuridão, centrado nos 2 dias onde a luz e a escuridão são iguais, os equinócios. Ou seja, nesse templo Ramesseum já existia um calendário local em que mostrava a duração dos dias do ano, a duração da incidência da luz solar, os pontos de equinócio, né, tudo marcadinho lá. Então, equinócio não, dos solstícios. E isso ele está falando de um prédio construído 1000 anos antes do ano 300 antes de Cristo. Tá? Então, realmente, a gente está falando de uma marcação muito detalhada. Tá? E esse é o registro histórico que chega para nós. Então, esse sistema, ele media a precessão dos dias. Precessão, a passagem de um sobre o outro. Um ano solar, 360 dias. A esses eram acrescentados 5 dias epagômenos. Né? O que significa epagômenos? São os dias de festa. São dedicados a deuses específicos. Os 5 dias epagômenos, então, vão ocorrer no final do ano. É interessante que no calendário maia, considerando 13 luas de 28 dias, vai ter o dia fora do tempo, para compor o 365º dia do ano. Né? Então, se a gente multiplica 28 dias por 13 meses, dá 364. E aí tem o dia fora do tempo, que é em 31 de julho. Tá? Então, no calendário maia, 31 de julho é o dia fora do tempo. Aqui no calendário egípcio, o início do ano acontecia justamente na entrada da primavera, no equinócio da primavera. Esse era o ponto de marcação do início do ano. E eles faziam os 5 dias, um dedicado a Osíris, outro a Horus, outro a Sete, outro a Ísis e outro a Néftis. Esse é o panteão, tem um termo específico que agora eu não vou lembrar, que se refere aos 5 deuses principais. Tá? Então, esses dias festivos marcavam os ritos de renovação e precediam o início do novo ano civil. Então, a gente está falando aqui desse calendário civil. Esse calendário era dividido em 3 estações principais, cada estação com 4 meses, tá? Diferente das nossas estações, considerando primavera, outono, inverno e verão, cada uma com 3 meses, eles eram contados, eram 3 estações com 4 meses cada um, os meses de 30 dias, tá? Associados àquilo que fazia diferença, que tinha sentido dentro daquela estrutura geográfica onde os egípcios estão inseridos, que é regido pelos ciclos do Nilo. Né? Então vai ter o ciclo, a estação da inundação, a estação do crescimento e a estação da colheita. Tá? Eu vou definir um pouquinho melhor. Tá? Então, o que são cada uma dessas estações? O Aket, essa estação da inundação do Nilo, é justamente a estação mais vital, que é quando o Nilo saía do seu leito e fazia a fertilização das terras, das margens. Né? Então, durante essa estação, as atividades agrícolas eram mínimas, porque o terreno está inundado, e grande parte da população se voltava a cerimônias religiosas. Era o momento da consulta a oráculos e rituais para garantir as cheias abundantes. Né? E aqui a gente vai ver também a sobreposição com o calendário religioso. Né? Então, nesse momento em que o Nilo está cheio, era a época em que não havia plantio, não havia colheita. Então, a mão de obra podia ser desviada para as festas, para as celebrações em relação aos deuses, e também, em casos de guerras, invasão, era preferido o período do Aket, porque aqui não existia muita demanda por mão de obra ligada à agricultura. Tá? Então, isso é uma das coisas que
essa diferenciação desse calendário civil mostrava já uma estrutura de controle do Estado direcionando o comportamento da vida do cidadão, né? Assim, olha, já que não tem nada vinculado à colheita, não tem como plantar, não tem como colher, então agora eles vão para a guerra, eles vão fazer as oferendas, vão para os templos, vão fazer outras coisas, né? Pereto, então, é um momento em que havia o recuo das águas e onde vai ser possível fazer o plantio. Então, aqui era o momento em que o solo era trabalhado, que as sementes eram lançadas, que se começava realmente o ciclo do plantio, especialmente de trigo e cevada. É interessante que outro dia eu estava vendo uma relação que diz que provavelmente a agricultura começou não para a produção de alimento, mas para a produção de cerveja. Então, o primeiro grão plantado foi a cevada para a produção de cerveja. O maninho sendo maninhos desde sempre, né? Muito. Nessa época aqui, os camponeses, então, iam trabalhar intensamente, né, justamente no preparo do solo e no plantio, enquanto que o Estado começava a recolher os impostos em grãos. Tá? Então, já começava ali a contabilizar. E existem registros disso. Então, se mantinham registros escriturários do quanto cada um devia de impostos e eram pagos em grãos. Tá? A estação da Chemu é a estação da colheita, quando se reuniam os grãos armazenados e processavam os alimentos para o ano seguinte. E aqui também começavam os grandes festivais e oferendas aos deuses para celebrar a fartura. E era uma época de construção de monumentos, já que a mão de obra não estava vinculada mais à colheita, porque já tinha encerrado a colheita, e também organizada pelo Estado. Então é interessante assim que, por mais que para nós a gente divida as estações em 4, dentro da lógica de uma população que vivia associada ao Nilo, tem muito mais sentido essas estações, 3 estações de 4 meses. Por outro lado, o calendário religioso dos egípcios era baseado principalmente nas fases da lua, e também na ascensão heliacal de Sírios, que também era chamado de Sotes pelos egípcios, de acordo com a posição que era vista em Mênfis, no templo de Mênfis. Tá? O que é ascensão heliacal de Sírios? Deixa eu explicar o que é isso primeiro. Tá? Ascensão heliacal é quando a ascensão da constelação, e aqui então pensando da estrela maior de Sírios, né, que é a estrela alfa da Ursa Maior, ela sobe acima do horizonte momentos antes do Sol, até o momento em que ela sobe, o Sol já vem subindo logo atrás. Esse momento em que Sírios e o Sol subiam juntos era o que se considerava ascensão heliacal. E esse era uma marcação, de novo, a gente está falando de uma marcação de tempo sideral, uma outra forma de marcar o tempo, e era muito usada como a indicação do momento dos ciclos, tá? Dos ciclos de festividade. Então, o ano do calendário egípcio era marcado por 12 meses de 29 ou 30 dias, e a cada 3 ou 4 anos deveria ser adicionado um mês intercalar. Então, o mês, não sei como diz, Renepet, que era o último mês, era o mês 12, a não ser quando tinha um mês intercalar, que ele passava seu 13º mês, ele era consagrado a Ra-Horus dos 2 horizontes, e é o mês em que cai a ascensão heliacal de Sírios. Seu nome significa abertura do ano. Então, pelo calendário religioso, o ano começava a partir da ascensão heliacal de Sírios. Então, mostrando que essa visão de outros elementos celestes, além do Sol e da Lua, que são os mais óbvios, também eram presentes em outras culturas, em outras civilizações, e justamente a identificação de padrões, a identificação dessas estrelas, né? A gente tem a estrela polar como uma marcação muito importante. Isso mostra que essas culturas tinham uma capacidade de observação astronômica que talvez não pareça tão simples ou tão tolinha como a gente gostaria de falar, tá?